Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Eu vou ler para você um texto que está no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 e 2. E vai dizer assim: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus. Agora, veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que eu posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Amém. Esse texto aqui, ele nos ensina muito, porque ele nos faz refletir a nossa vida com Deus. Como nós temos nos comportado com Deus. Essa mulher, ela sabia muito bem quem o marido dela era. Ela sabia que aquele marido tinha temor ao Senhor, que aquele marido trabalhava, aquele marido era conhecido pelo profeta, né? Porque Eliseu era o profeta que cuidava de todos os outros, era como se fosse o chefe dos profetas. Então, o marido dela trabalhava para ele e esse marido era dedicado, era esforçado. E ela, então, quando ela perde o marido, ela se vê agora numa situação difícil, porque ela vai perder os filhos. Naquela época, a lei permitia que se o pai morresse e não tinha com que pagar a dívida, então os filhos seriam escravos para pagar a dívida do pai. E ela, então, agora ela entra em desespero, porque ela não pode perder os seus filhos. E ela vai ao profeta com argumentos sólidos, ela não vai simplesmente na futilidade, mas com argumentos certos. Né? Meu marido trabalhava e vou perder meus filhos. E aí ele pergunta para ela assim, o que é que você tem em casa? E ela fala, não tenho nada, só uma vasilha de azeite. Essa mulher, ela nos ensina muito. E se nós pudermos fazer uma relação entre ela e nós, e o profeta e Deus, nós vamos conseguir compreender um pouquinho desse ensinamento que nós temos aqui. Essa mulher, quando ela vai para o profeta, é como nós podemos ir a Deus. Nós podemos ir diante de Deus. Estamos com problemas na nossa vida espiritual, sem relacionamento com Deus, problemas de dívidas, de casamento, saúde, com filhos. O que é que nós temos? Qual é o nosso problema? Essa mulher tinha um problema, eram os filhos. Qual é o nosso problema? E o Senhor, Ele está lá, esperando que nós venhamos até Ele, né? Conversar com Ele, que nós saiamos da onde estamos e cheguemos a Ele para poder levar os nossos argumentos. Senhor, eu estou com o problema disso, eu preciso da sua ajuda. Essa mulher, ela tinha ela tinha um aval para ela chegar até o profeta, que era a morte do marido. O marido responsável. E nós também temos, porque nós temos Cristo que morreu naquela cruz para justamente abrir o caminho para que nós possamos chegar até o Pai. Naquela época dessa mulher, não fazia isso. Naquela época dessa mulher, ela não orou a Deus, ela não foi por Deus. Ela foi ao profeta, porque quem ia até Deus eram os profetas que faziam, né, os seus holocaustos, os profetas não, os sacerdotes que faziam os seus holocaustos, né, para aquele povo chegar até Deus. Mas hoje não existe mais isso. Quando Jesus morreu, então abriu aquele véu e permitiu que nós pudéssemos chegar até o Pai. Então nós temos, assim como a mulher tinha o marido, nós temos Jesus. Nós podemos chegar a Jesus. E essa mulher nos ensina outra coisa. Ela tinha uma vasilha de azeite. E o que você tem para chegar na presença do Senhor? Você já tem o problema. Você já tem a Deus. Você já tem Jesus que fez o meio campo para você chegar até Deus. Agora você tem o que para oferecer? Essa mulher, ela tinha uma vasilha de azeite. Nós precisamos ter obediência. Nós precisamos ter sede pela presença de Deus. Nós precisamos ter um coração quebrantado. Nós precisamos ter um coração aberto para ouvir a palavra dele. Nós precisamos ter ouvidos atentos para aprender. Nós precisamos ter uma mente que seja cativa a obedecer a Cristo. O Senhor está esperando o que é que nós temos para oferecer. Jesus nos diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Ou seja, sempre vai precisar que nós façamos alguma coisa. Essa mulher, ela tinha uma vasilha de azeite. O que você tem? Qual é a sua vasilha de azeite? O que é que você tem para você oferecer? Escreva nos comentários o que você tem para oferecer.
Você tem um coração sedento pela presença de Deus? Ou você nem conhece Jesus, você nunca aceitou Jesus e você tem a sua vida para entregar a Ele? Porque é isso que Ele quer. Ele quer ser o Senhor e Salvador da nossa vida. Tá vendo como ele fazendo esse meio campo entre o nosso problema e chegar ao Pai para recebermos a salvação? Ele tem que ser o Senhor da nossa vida, Ele tem que ser o dono dos nossos caminhos, dos nossos passos. Por isso nós precisamos abrir o coração e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para que nós possamos chegar ao Pai. Foi isso que Jesus nos ensinou. E o que Ele falou? Quem vê a mim vê ao Pai, quem vê ao Pai vê ao Filho. Ou seja, se nós não conseguimos ver Cristo, nós não vamos ver ao Pai. E se nós pensamos que vamos ao Pai rejeitando ao Filho, nós não chegamos ao Pai. Amém? Eu gostaria de deixar essa mensagem para você, para que você refletisse e para que você pudesse transformar e agregar mais coisas para entregar ao Senhor. E assim poder chegar na presença dEle e usufruir de tudo que Ele tem para te oferecer. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.